Olá. Pois é, né, cara? Há coisas que acontecem em paralelo aí junto com o futebol e que a gente não pode deixar de falar. Da mesma forma, acontecem coisas no futebol no mesmo tempo que acontecem coisas gravíssimas fora a parte, né? Fora a parte futebol. Por exemplo, essas duas coisas que eu vou falar acontecem ou aconteceram em um curto espaço de tempo. Quinto metatarso e a tragédia lá em Brumadinho. Né? De Mariana para Brumadinho durou pouco tempo. E diante da Copa do Mundo para cá, até agora, outra vez o quinto metatarso. Né? Curtíssimo espaço de tempo para duas coisas acontecerem. Uma é uma tragédia mundial. E a outra não chega a ser uma tragédia, mas é um acontecimento que precisa ser revisto, porque o lance que gerou mais um problema de quinto metatarso foi depois de 3 pancadas, né? 3 pancadas, aí no jogo seguinte, de novo. Enfim, isso aí precisa ser revisto e ser punido com mais rigor, né? Mas, em se tratando de futebol, eis que fecha a terceira rodada do Campeonato Carioca. E fechando a terceira rodada, a gente vê um time que está à frente dos outros. É o Flamengo? Não, não é o Flamengo. O time que está de melhor performance à frente dos outros se chama Vasco da Gama. Ah, você está brincando. Só porque tem 100%? Não é nem pela questão de 100%, não. 100% do Vasco não é um 100% tão real assim. Ontem, por exemplo, contra o Americano, passou apertado pelo Americano, né? Ganhou de 1-0 apertado, né? E fez aí a terceira vitória seguida, né? Então, temos que considerar o Vasco como o melhor. Por quê? Porque, diferentemente do Flamengo, o Vasco não tem compromisso, digamos assim, quero que fique bem entendido. O compromisso do Vasco da Gama é diferente do compromisso do Flamengo, né? O compromisso do Vasco é com o seu torcedor, né? O compromisso do Flamengo é maior por conta do investimento, enfim, essa série de coisas que a gente já sabe que o Flamengo representa no momento. Então, a performance do Vasco é melhor do que a do Flamengo por conta disso. Porque do Flamengo não é que seja uma obrigação, não considero uma obrigação. Eu considero a responsabilidade do Flamengo é maior dentro desse campeonato carioca, que eu chamo de complemento de uma pré-temporada, complemento de pré-temporada que vale uma tacinha no final. Então o Flamengo tem que fazer a parte dele bem feita, que é para confirmar o favoritismo que é no papel. Ele tem que fazer esse complemento de pré-temporada bem feito, e se der para pegar uma tacinha no final desse complemento, melhor para o Flamengo, né? Mas a gente vê, a performance do Vasco é muito boa. O Vasco terminou a temporada de 2018 aí com ninguém confiando. Agora não, o Vasco começa a temporada bem. Não é nada de absurdo não, nada demais não, porque é dentro do Campeonato Carioca. Então não adianta a gente se empolgar achando que o Vasco não precisa de mais nada não, porque o Vasco precisa de muita coisa. Porém, dos 3 do Rio de Janeiro, afora o Flamengo, o Vasco é o melhor. Depois vem o Fluminense, ou vem o Fluminense primeiro e o Vasco depois, né? A única diferença é que o Fluminense empatou uma e o Vasco ganhou as 3. Então aí está a diferença entre considerar o Vasco melhor do que o Fluminense nesse momento, mas eles vão medir força agora no final de semana lá em Brasília. E o pior dos 3, fora o Flamengo, repito, é o Botafogo. A situação do Botafogo é preocupante. Preocupante. O treinador sabe, o torcedor sabe, a comissão técnica sabe, né? O Botafogo jogou contra o Flamengo, fez um gol casual lá. Se tivesse feito o segundo gol, com aquela bola na trave lá do Chiesa, talvez não, certamente iria complicar a vida do Flamengo, que teria que se desgastar mais para buscar o primeiro gol, depois o segundo para empatar e o terceiro para virar, né? Ter que fazer 3 gols é muito difícil. Acontece, né? Já aconteceu 3, 4, 5, até 6-0 já aconteceu. Mas ter que fazer obrigatoriamente 3 gols não é fácil não.
Então, se o Botafogo fizesse 2-0, o Flamengo ia passar muita dificuldade para conseguir reverter esse jogo. Mas não foi o que aconteceu. O Flamengo voltou no segundo tempo, jogou bem melhor e a gente via claramente que a qualquer momento o Flamengo iria empatar e virar o jogo, como aconteceu. Então a situação do Botafogo não é fácil. O Botafogo precisa de reforços. É sim a quarta força, né, entre os 4 grandes, entendeu? E terá dificuldades aí contra o Bangu, né, se eu não me engano. Quais são os próximos jogos do Botafogo? Deixa eu ver aqui, tá tudo anotadinho aqui na minha agenda aqui. Os próximos jogos do Botafogo, o Botafogo vai pegar o Resende e depois vai pegar o Boa Vista, né? Pega o Resende agora no meio da semana e o Boa Vista no final da semana. É jogo fácil do Botafogo? Não é não. A obrigação do Botafogo de fazer bom jogo dificulta mais a situação do Botafogo, né? Porque agora ele fica praticamente obrigado a ganhar essas duas. É fácil ganhar? Não é. Pelo que o Botafogo está demonstrando, difícil ainda, né? Pelo que está demonstrando jogar, a coisa vai ser mais difícil ainda, né? No caso do Fluminense, né, que a gente não sabe se ele é o primeiro dos 3, Vasco, Fluminense e Botafogo, ou se ele é o segundo da disputa com o Vasco. O Fluminense vai pegar o Madureira agora no meio da semana e depois tem o clássico contra o Vasco, lá em Brasília, né, lá onde eles vão medir força para ver quem é o melhor dos 3 aí. E o Vasco, né, é claro, terá o clássico contra o Fluminense no final de semana e pega a Portuguesa agora, né, no meio da semana, se não me engano, quarta-feira, em Moça Bonita, à tarde, no sol quente pra cacete lá em Bangu, Zona Oeste. Entendeu? Já o Flamengo tá bem folgado. Pega o Boa Vista amanhã e depois pega o Cabo Friense, né? É fácil? No papel é fácil. O Flamengo vai jogar. Esse jogo de amanhã, o Flamengo deve jogar Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique, né, segundo informações. Bruno Henrique, esse jogador que eu, tanto aqui no Z18 como no Isso Aqui é Flamengo, um grupozinho criado lá no WhatsApp, que eu disse que não via necessidade da contratação desse jogador, porque tínhamos jogadores demais que jogam pelo lado, Berrio, Everton Ribeiro, Vitinho, enfim. Não via necessidade, mas esse jogador me provou o contrário, entrando no jogo, no momento bem complicado do jogo contra o Botafogo, entrou e resolveu o jogo. Não só pelos 2 gols, não. Jogou bem, entendeu? Isso é bom para ele, é bom para o elenco, é bom para o Abel, é bom para o torcedor rubro-negro e também é bom para o Vitinho. Porra, bom para o Vitinho? Como assim? É bom para o Vitinho. Sabe por quê? Porque o Vitinho agora ele sabe que ele tem um concorrente e que o Vitinho vai ter que se desdobrar no treinamento se quiser encontrar uma vaga no time titular. Ele não vai poder relaxar. Se relaxar, vai ficar complicado para ele, vai ficar complicado pro elenco, né, que vai ter um jogador a menos, produzindo menos, né? E vai ser complicado, né, para todo mundo, porque é um jogador que custou muito caro e relaxando vai ficar lá e como é que vai ser resolvida a situação, né? Então vai ser bom pro Vitinho por causa disso, que ele vai ter que treinar, vai ter que correr atrás, né, do prejuízo, né? Berrio, acho que está lesionado, né? Berrio vai ter que abrir o olho também, porque ele passa a ser aí uma terceira opção, né, em jogador jogando pelo lado. Quer dizer, complica um pouquinho a situação pro Berrio aí. E então o Bruno Henrique me provou o contrário, entendeu? E agora o Abel já vai, segundo informações, os 3 devem jogar agora no jogo de amanhã. Eu acho legal fazer isso, né? Entrou, Gabriel já entrou e agora falta o Arrascaeta entrar. Acho que estão tendo um pouco mais de carinho com o Arrascaeta, né? Vamos aguardar amanhã para ver a performance desse jogador no jogo amanhã contra o Boa Vista, né? Do Neymar já falei lá no início desse, né? Aí você vê lá em São Paulo a quarta força também lá, né, tida e a vida lá pela mídia, né, paulista e pela mídia geral. O Santos, entendeu? O Santos, considerado quarta força, está fazendo o papel dele lá, ó, entendeu? 100% de aproveitamento. São Paulo, que era considerado um negócio do outro mundo, ó, tomou uma chanfrada lá do Santos lá, entendeu? Corinthians também, né, aliviou um pouquinho a crise com essa vitória agora contra a Ponte Preta, né? Palmeiras atropelou lá o São Caetano, né? Enfim,
Tá tudo caminhando bem para o Palmeiras, que já era esperado, né? O Corinthians um pouquinho apertado daqui e dali, o São Paulo, né? Vamos ver se com a entrada do Hernanes, deve estar poupando o Hernanes para o primeiro jogo aí da Libertadores, né? Que o São Paulo vai ter que correr atrás da classificação ainda para a fase de grupo. Talvez com a entrada do Hernanes aí, inteirando lá com o Diego Souza, com o Nenê, com o Pablo, com o Everton. O elenco do São Paulo é bom, pô. Entendeu? Vai ter que encaixar. Não tem que, o treinador é que já está sendo olhado meio de lado, né? Porque deixou de ser interino para ser o titular e São Paulo não vem rendendo. Mas temos que entender que é só início de temporada. Os clubes jogaram aí 5 jogos no máximo aí, né? O Flamengo jogou 5 jogos, 3 jogos aí das 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca e os jogos lá na Florida Cup lá. Então tem muita água para rolar ainda. A gente vê aí, o pessoal está reclamando que o Abel já falou que o Arão tem que jogar no time, eu concordo. Entendeu? O Arão é dos volantes da casa o mais artilheiro. Ele faz o papel dele na marcação, infiltra bastante, faz gol de cabeça, finaliza, perde alguns, mas está sempre lá aparecendo para finalizar. Então, o Arão ele dá equilíbrio sim, eu concordo com o Abel. Eu acho que ele não tem que sair do time não, né? Isso aí é um problema gostoso para o Abel, né? Resolver, mas na minha opinião o Arão também não tem que sair do time não. O Cuejá deu uma quedinha, mas é o que eu digo, é só o jogo, né? Deu uma quedinha, mas é só o 5º jogo da temporada, temos que aguardar aí, entendeu? O Cuejá ele tem que fazer o básico dele. Quando ele tenta fazer alguma coisa além do básico dele, entendeu? Ele complica um pouquinho, né? Tem que ter a consciência de que ele tem que fazer aquilo que ele sabe fazer e não tentar nada de diferente, né? Então vamos aguardar aí o jogo de amanhã entre Flamengo e Boa Vista, né? E a 4ª rodada do Campeonato Carioca, porque aqui a gente fala mais dos clubes Carioca do que dos outros, né? Não falei nada aqui sobre Cruzeiro e Atlético, foi um empate lá em Minas, teve lá um minuto de silêncio por conta do pessoal lá de Brumadinho, né? Internacional, Grêmio estão fazendo o papel dele lá. A Copa Nordeste também está muito boa, eu vi o jogo do Bahia contra o Santa Cruz. Bahia está direitinho, hein? Bahia está direito. Mais umas 2, 3 pecinhas ali. Bahia está direitinho e vai brigar no Campeonato Brasileiro aí para ficar ali entre os 10. Tá certinho, pensei que fosse perder aí por causa da saída de jogadores lá, mas colocou umas pecinhas de reposição lá pelo jogo que eu vi contra o Santa Cruz. Não dá para tirar, né, muita coisa de um jogo contra o Santa Cruz, mas o jogo foi lá, né? Lá na casa do Santa Cruz. O Bahia chegou lá e passou por cima. Entendeu? Então, vem coisa boa aí nesse Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Tá certo? Então é isso aí. Vamos aguardar aí o meio da semana para a gente acompanhar a rodada dos campeonatos estaduais aí e da Copa Nordeste. Tá certo? Um bom início de semana para todos. Muita paz e muita luz no caminho de todos nós. Fiquem na paz.